Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? O último conteúdo que vocês viram com o professor Rafael, lá na sala de aula, foi exatamente vetores. E o conteúdo que vocês veem paralelamente com o Surama é movimento retilíneo e uniforme. Eu vou dar aqui continuidade, ao conteúdo que minha colega Surama trabalhou com vocês. Ela estava falando sobre movimento retilíneo e uniforme. O que vocês aprenderam lá? Vocês aprenderam lá que a distância percorrida pelas partículas, pelos corpos, seja lá o qual for que vocês estão tomando como referência, são distâncias iguais em tempos iguais. Vocês aprenderam que se um carro estiver vazando óleo, por exemplo, e esse carro estiver caindo uma gotinha em tempos iguais, cada gotinha em tempos iguais, quando esse carrinho começar a se movimentar, as gotinhas que vão melar o chão vão ficar exatamente com espaçamentos iguais. Por quê? Porque o carro está andando com a velocidade constante. Então, se o carro anda em movimento retilíneo uniforme, você formaria uma reta com várias gotinhas de óleo equidistantes. Agora, o que aconteceria se de repente esse cara que está dirigindo o veículo apertasse o pé no acelerador e o carro começasse a aumentar a velocidade? O que aconteceria com a distância entre essas gotinhas? Certamente você compreende que se ele passasse a andar mais rápido, ele andaria distâncias maiores em um mesmo intervalo de tempo. Quanto mais rápido ele andasse no veículo, maior seriam as distâncias entre essas gotinhas de óleo que estariam lá melando a pista. Aqui nós temos a oportunidade agora de estudar um outro conteúdo, que a velocidade não é mais constante. E aí eu queria que vocês acompanhassem lá no material de vocês o movimento retilíneo uniformemente variado. Nós vamos agora trabalhar com MRUV. Movimento retilíneo uniformemente variado. E o que esse movimento tem, professor, de novidade? A velocidade vai variar. Mas ela não vai variar de qualquer jeito. A velocidade vai variar em proporções iguais. Como assim, professor? Eu não consigo compreender. Como é que é variar em proporções iguais? Imaginem vocês que eu tivesse aqui uma tabelinha da velocidade em função do tempo. Imaginem vocês que a gente pegasse como referência aqui várias velocidades. Por exemplo, imagine aí que ele começasse com uma velocidade de 10 metros por segundo. No início, e o início é o início zero. Imagine que a velocidade aumentou de 10 para 14 metros por segundo em 1 segundo apenas. Imagine que depois aumentou para 18 em mais 1 segundo. Imagine que aumentou para 22 em mais 1 segundo. Meus queridos, a cada 1 segundo a velocidade está se alterando enquanto de 10 para 14 aumentou 4, de 14 para 18 aumentou 4, de 18 para 22 também aumentou 4. A cada 1 segundo a velocidade está variando exatamente 4 metros por segundo. Isso, meus queridos, é variar uniformemente a velocidade. É variar o mesmo valor. Nesse caso, são 4 metros por segundo a cada 1 segundo que se passa. Essa é a alteração de velocidade que nós temos em função do tempo que se passa. Em mais 1 segundo, e eu teria 26 metros por segundo. Isso aqui é o que a gente chama, na prática, de aceleração. O que é que a aceleração vai representar, professor? Aqui, nesse momento, o quanto a velocidade se altera em função do tempo. Essa aceleração aqui, que por vezes vocês vão ver com um outro nome, em outro conteúdo, chamada aceleração tangencial. A gente está falando de uma aceleração específica que mede o quanto a velocidade está variando em função do tempo.
queria que vocês entendessem que sempre que eu quiser calcular a aceleração de qualquer tipo de movimento, eu pego a variação da velocidade e o tempo. Mas nesse conteúdo específico, essas variações, elas sempre serão iguais quando se trata da percepção do tempo. Ou seja, a aceleração é sempre o quanto a velocidade varia em função do tempo. Por isso a gente escreve como sendo ΔV pelo ΔT. Se a gente imaginar aqui, ó, que ficou metros por segundo a cada 1 segundo, se eu mantiver essa fração e multiplicar pelo inverso dessa, a unidade de medida que ia aparecer seria metros por segundo vezes o inverso do segundo. Segundo vezes segundo daria segundo ao quadrado. Essa é a unidade do sistema internacional. Professor, mas na minha vida, a aceleração muda o quê? Qual a importância na minha vida de saber a aceleração, calcular esse valor ou qualquer coisa do tipo? Pronto. A gente vai agora falar de uma coisa muito importante, que é o uso disso, né? Eu vou usar isso, e se essa aceleração ela é grande ou se ela é pequena, isso implica em quê para mim? Se a velocidade está variando de 4 em 4, se a velocidade estiver variando de 6 em 6, se estiver variando de 20 em 20, isso implica em quê na nossa vida? Prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. O movimento retilíneo uniforme é um movimento que não tem aceleração, ou seja, a velocidade não se altera. E na sua vida, onde é que você enxerga o movimento retilíneo uniforme? Você tem boas lembranças disso? Eu vou trazer aqui para vocês algumas lembranças. Por exemplo, quem já andou de metrô? Quando você está andando de metrô, o metrô sai fazendo curvas? Majoritariamente, o metrô anda em linha reta. A aceleração no metrô, você só vê em duas opções, duas oportunidades. Quando começa a se movimentar e quando ele vai parar. E são as duas sensações ruins que você tem. São os dois momentos que você não gosta. Que é quando a velocidade aumenta e quando a velocidade diminui. É porque a aceleração traz uma coisa pra gente chamada de desconforto fisiológico. Incomoda ter aceleração, porque a aceleração, quando atua, uma força provocou a alteração de velocidade, o nosso cérebro identifica isso, o nosso sistema auditivo identifica isso. Resultado, a gente fica incomodado. Quando você fica freando e acelerando toda hora, por vezes você passa mal, fica enjoado, vontade de vomitar. Mas o metrô, ele tende a manter a velocidade sempre constante para não provocar essa sensação ruim em você. Mas não é só do metrô não. Se você estiver andando lá de navio, tem uma velocidade que a gente chama de velocidade de cruzeiro. O que é uma velocidade de cruzeiro? É exatamente quando ele mantém a velocidade constante. Se você estiver andando de navio, você também não vai perceber os movimentos do navio. E você não percebe porque majoritariamente o navio tenta andar em linha reta. A velocidade que ele anda faria com que você sentisse algum tipo de aceleração se ele fizesse alguma curva mais brusca. O que é que causa desconforto fisiológico? Frear, acelerar ou fazer curva. Por isso, o movimento retilíneo uniforme é ideal. Por isso que no metrô e no navio tende-se a manter um movimento retilíneo e uniforme. Quer ver outra? Já falamos de transporte terrestre, transporte aquático, transporte aéreo, avião. O que um avião faz? Vai decolar, provoca uma aceleração, sensação fisiológica ruim. Subiu, quando já está lá em cima, na altura de voo, ele mantém um movimento retilíneo e uniforme, para evitar as acelerações, que é o que incomoda para a gente. Por exemplo, a turbulência, o sobe e desce. O que é ruim é exatamente porque surge uma aceleração, e a gente sente isso. Então, em nossas vidas, o movimento retilíneo uniforme tem uma importância. Ele gera o conforto fisiológico. A aceleração causa o desconforto fisiológico. Seja para aumentar a velocidade, seja para diminuir a velocidade, seja em curvas. A aceleração, ela é ruim. A aceleração que estamos tratando nesse momento aqui é aquela que vai representar o aumento de velocidade ou a redução
de velocidade. Aqui nós temos a equação que vai definir isso. Mas na prática, a aceleração em valores, 4, será que 4 é muito, é pouco? Vocês conhecem uma aceleração que por aproximação a gente usa como sendo igual a 10. A aceleração da gravidade, por exemplo, ela é 10 metros por segundo ao quadrado. O que é que isso significa, professor? 10 metros por segundo ao quadrado significa que a velocidade vai variar 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Será que você tem sensibilidade para entender se isso é muito ou pouco? Será que 10 metros por segundo em 1 segundo representa uma velocidade muito grande? Como é que eu vou saber, professor? Pois é, no velocímetro do carro lá está em quilômetros por hora. A gente não usa em metros por segundo. Quer uma dica? Cada metro por segundo vale 3,6 em quilômetros por hora. Venha para aqui. 10 metros por segundo vezes 3,6 me daria 36 quilômetros por hora a cada 1 segundo. Você consegue ter sensibilidade agora? Em 1 segundo a velocidade aumentou 36. Em 2 segundos, 72. Em 3 segundos, 108 km por hora. Preste atenção. Será que o seu carro vai de 0 a 108 km por hora em 3 segundos? A aceleração da gravidade faz com que o carro vá de 0, seria uma equivalente, né, a um carro que vai de 0 a 108 km por hora. Isso é uma aceleração grande ou pequena? Será que alguém correndo consegue atingir 36 km por hora em 1 segundo? Consegue não. Essa sensibilidade vocês precisam ter. A gravidade representa um valor muito grande. Na prática, isso aqui é a aceleração de um Lamborghini, é a aceleração de uma Ferrari, é a aceleração de um Porsche, é a aceleração de um carro que tem 500 cavalos de potência. Um carro popular não vai chegar a uma aceleração dessa. Você tem que ter essa noção. Na rua, no nosso dia a dia, as acelerações dos carros não vão conseguir atingir esse patamar de 36 km por hora a cada 1 segundo. Essa é uma aplicação importante que você tem que trazer para a sua vida. Tudo bem? A outra coisa importante, que é uma aplicação que faz com que a gente pense aonde eu vou enxergar isso. Tudo bem? A gente escreveu aqui que a aceleração era igual a ΔV pelo ΔT, que representa a variação da velocidade em função do tempo. Vamos escrevê-la de outro modo? Olha só, essa equação ela pode ser escrita da seguinte maneira: o que representa ΔV pelo ΔT? Ora, o ΔV é a variação da velocidade. Então a aceleração seria ΔV pelo ΔT, que representa a variação da velocidade, que seria final menos inicial, pelo ΔT. O ΔT é a variação do tempo. Vamos chamar aqui de T, essa variação de tempo. O ΔT agora é só T, mas ele representa a variação do tempo. Se eu passar esse termo aqui multiplicando, teríamos A vezes T igual a V menos V0. Esse termo está negativo, passa para cá, positivo. E aí o que a gente teria? A velocidade final seria igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Essa equação ela é conhecida como a equação horária da velocidade. Mostra o quanto a velocidade vai variar em função do tempo. Por isso que ela é chamada de equação horária da velocidade. Tudo bem? Nessa equação, vocês enxergam uma coisa, que é essa aceleração, como sendo quanto a velocidade varia em função do tempo. Lá em matemática, vocês enxergariam uma equação do primeiro grau, e essa aceleração estaria representando o que nós chamamos de coeficiente angular.
Professor, o que é um coeficiente angular? Lá em matemática, o seu professor mostra que o coeficiente angular representa o que nós chamamos de inclinação da reta. Se a reta está mais inclinada ou se a reta está menos inclinada, representa que a aceleração é maior ou menor. Por exemplo, acompanhe comigo. Imagine um gráfico da velocidade em função do tempo. A velocidade partindo aqui de um valor, deixa eu só corrigir um pouquinho aqui. Imagine aí, velocidade, anotar assim para ficar mais fácil para vocês compreenderem, em função do tempo. Imagine que vai partir aqui de uma certa velocidade inicial, vai a uma velocidade final em um certo tempo. A gente liga aqui o tempo com a velocidade final e aqui estaria a reta que representa esse gráfico. Por que é uma reta, professor? Porque a equação é do primeiro grau. E como é que eu vejo a inclinação da reta, professor? Assim, bebê, ó. Uma reta paralela ao eixo do tempo. E aqui nós temos a inclinação dessa reta. Se essa reta for mais inclinada, é porque a velocidade variou mais em função do tempo. Por isso que quanto mais essa reta estiver inclinada, mais a velocidade vai variar no menor tempo. Por isso que é maior o valor de quem? Da aceleração. Fiquem atentos comigo. Quanto maior esse ângulo, maior o valor da aceleração. Professor, ainda não consegui perceber, professor. Como é que eu faço? Preste atenção. Venha para cá. Do lado de cá. Imaginem que isso aqui fosse um triângulo retângulo. Do lado de cá, teria a variação da velocidade. Do lado de cá, teria um intervalo de tempo. E se você aplicasse a tangente do ângulo, já que tem interesse na inclinação, seria o cateto oposto, ΔV, pelo cateto adjacente, ΔT. Só que isso pode, professor, a tangente em metros por segundo? Pode não. O que é que você tem que fazer? Coloca um N em cima da igualdade. Problema resolvido. A tangente do ângulo é numericamente igual a ΔV pelo ΔT. Ei, mas peraí. ΔV pelo ΔT representa a aceleração. Isso. E a gente prova matematicamente o que a gente já sabia. A tangente do ângulo é numericamente igual a aceleração. O que significa isso, professor? Quanto mais inclinada a reta tiver, maior é o valor de quem? Da aceleração. Mais rápido a velocidade está variando. Esse é o pensamento que você tem que ter aqui. Professor, resumindo assim, tranquilo, como seria? Quanto mais inclinada a reta tiver, maior o valor da aceleração. Mais rápido a velocidade está variando. Tudo bem? Professor, onde é que eu aplico isso? Um tipo de questão que eu podia ver. Pronto, massa. Vamos ver aqui um exemplo que a gente consiga fechar esse raciocínio. Veja só como é interessante a gente analisar esse gráfico da velocidade em função do tempo. Vejam só. Vocês aprenderam em momento anterior uma propriedade muito importante nesse gráfico da velocidade em função do tempo. Que propriedade foi essa, professor? Vocês aprenderam que a área da curva, essa área formada abaixo dessa reta, representa numericamente a distância percorrida. Como assim, professor? Toda vez que o gráfico for da velocidade em função do tempo, todas as vezes que o gráfico for da velocidade em função do tempo,
a distância que a partícula percorreu é numericamente igual à área dessa figura. É outra propriedade importante do mesmo gráfico. Então, são duas propriedades importantes. Duas. Propriedade 1. Quanto mais inclinada a reta, maior a aceleração. Propriedade 2. A área representa numericamente a distância que foi percorrida. Tudo bem? Agora acompanhem comigo um exemplo. Imaginem a seguinte situação. Velocidade em função do tempo. Imaginem vocês a seguinte circunstância. Um gráfico começou a crescer aqui assim, ó. Depois, esse gráfico fez isso aqui assim, ó. Depois, esse gráfico fez isso aqui assim, ó. Percebam que foram 3 trechos diferentes. Eu vou chamar aqui de trecho 1, trecho 2 e trecho 3. Como assim, professor? Daqui para cá, eu vou chamar de trecho 1. Daqui para cá, eu vou chamar de trecho 2. Daqui para cá, eu vou chamar de trecho 3. Analisem algumas coisas comigo aqui, por favor. Aonde foi que ele percorreu a maior distância? Ora, a maior distância percorrida é onde a área é maior. Acompanhe comigo. Aonde é que eu estou enxergando uma área maior? Eu estou enxergando uma área maior em 1, em 2 ou em 3? Claramente, vocês conseguem ver que a figura 3 tem uma área maior do que a figura 2, que tem uma área maior que a figura 1. Então eu poderia tranquilamente garantir que, acompanhem comigo, a área 3 ela é maior do que a área 2, que é maior do que a área 1. Por consequência, eu poderia dizer que a distância percorrida em 3 é maior que a distância percorrida em 2, que é maior que a distância percorrida em 1. Eu só posso garantir isso. Por quê, professor? Porque a distância é numericamente igual à área da figura. O que mais você pode olhar para esse gráfico? Olha para cá e veja. Olha a inclinação dessa reta. Essa reta está sem inclinação. E olhem a inclinação dessa reta. E percebam. Quem tem a maior inclinação? É 1, é 2 ou é 3? Percebam que a inclinação de 1 é a maior de todas. A inclinação de 1 é maior que a inclinação de 3, que é maior que a inclinação de 2. Com isso, eu posso garantir que a aceleração de 1 é maior do que a aceleração de 3, que é maior que a aceleração de 2. Por que eu posso garantir isso? Posso garantir isso porque a tangente do ângulo é numericamente igual à aceleração. Quem tiver o maior ângulo tem a maior tangente e, portanto, a maior aceleração. Terceira e última coisa. Onde a velocidade média foi maior? Foi maior no trecho 1, no trecho 2 ou no trecho 3? A velocidade média é a média das velocidades. Então, onde as velocidades forem maiores, a média dessas velocidades vai ser maior. Acompanhe comigo. Quem possui as maiores velocidades? 1, 2 ou 3? 3. Olhe para o gráfico. Velocidade em função do tempo. O trecho 3 possui as maiores velocidades. Depois vem o trecho 2, que manteve a mesma velocidade, por isso ele não teve aceleração, porque a velocidade permaneceu constante. E no trecho 1, eu tenho as menores velocidades. Se eu fizer a média,
a maior média vai ser em 3. Resultado, você vai fazer assim, ó. A velocidade média do trecho 3 é superior à velocidade média do trecho 2, que é superior à velocidade média do trecho 1. Essas três coisas representam análises completamente diferentes. Percebam, para analisar a distância, eu fui pela área. A distância de 3 foi maior. Para analisar a aceleração, eu fui pelo ângulo. O ângulo de 1 era maior, então a aceleração de 1 foi maior. Para analisar a velocidade média, eu fiz a média das velocidades. Ou seja, quanto maiores são as velocidades, maior a média entre elas. Resultado, pessoal, quando olhei para o gráfico, quem tem os maiores valores é 3, depois é 2 e por último 1. Por isso que as relações foram diferentes. Tudo bem? Por hoje é só. Tchauzinho para vocês, até o nosso próximo encontro.